Boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live Vai Dar Nós. Deixar o pessoal ir entrando aí, sejam todos bem-vindos, semana começando, que seja uma semana próspera, uma semana abençoada e produtiva para todos nós. O pessoal aí está entrando, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar de uma chave que ela é fundamental, porque todos nós temos nossas relações, temos os nossos interesses, e uma das coisas que todos nós temos em comum, que a maioria, claro, procura, é o casamento. E o casamento é algo muito bom, é algo muito legal, é algo que é uma intimidade entre o homem, entre a mulher, é construir uma nova família. Então hoje a gente vai falar sobre o casamento. E o casamento, o que é o casamento? Tanto para você que ainda não casou, ou para você que já está casado, ou para você que talvez tenha tido já uma, duas, três relações aí, teve 3 casamentos, 4 casamentos que não deram certo, para que nesse que você está hoje ou no próximo que você vai ter daqui para frente, realmente você saiba o que fazer para que esse casamento seja abençoado, próspero e feliz. Boa noite Rose, boa noite a todos que vão chegando. Hoje a gente vai falar sobre como a gente pode ter uma relação, um casamento realmente abençoado, próspero e feliz. E porque nada melhor do que a gente ter uma boa relação com aquela pessoa que a gente ama, e de que forma a gente pode fazer com que isso realmente dure, para que nada nem ninguém destrua o nosso casamento. Vamos lá para a chave então, para a gente ver o que a chave de hoje vai nos ensinar? Vamos lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. A chave de hoje diz assim: assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amém. A palavra, então, ela vai nos ensinar que a partir do momento em que há o casamento, o que Deus uniu, ninguém mais separa. Ou seja, como Deus quer que a gente tenha o nosso casamento? Simplesmente que nós não permitimos que nada nem ninguém destrua essa relação. E é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje e mostrar de que forma a gente pode fazer para que o nosso relacionamento seja uma relação saudável, uma relação próspera, uma relação abençoada e uma relação extremamente feliz, onde o casal juntos, um lutando pelo outro, com certeza tende a ter esse casamento abençoado. Vamos lá então? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o casamento, não existe casamento perfeito. Então, simplesmente nós somos seres humanos, e como seres humanos, tanto o homem quanto a mulher, são imperfeitos. Então o casamento também ele não vai ser perfeito. Não existe aquele casamento de contos de fada, aquelas coisas. Não existe, né? Mas o que acontece? O que acontece é que mesmo nós, sendo imperfeitos, nós podemos contribuir de querer ser melhores a cada dia, tanto o homem quanto a mulher, para que aí sim possamos colher os frutos em nossa relação. E é isso que a gente vai falar hoje. Porque a própria Bíblia ela vai nos ensinar que o casamento, se você quiser casar, você vai ter problemas, Você vai ter um trabalhinho a mais. Mas se você for ver em todas as áreas de nossa vida, todas as coisas que dão trabalho, elas realmente nos dão frutos. E frutos que são abençoados. São coisas que realmente fazem valer a pena. E o casamento também é assim. Pode dar trabalho? Pode sim. Só que se nós fizermos a nossa parte, nós colheremos muitos frutos disso. E com certeza isso jamais, não tem nada no mundo que pague uma relação realmente de um homem, de uma mulher que se comprometem com o casamento, que buscam as coisas juntos, e é exatamente isso que nós vamos falar aqui hoje. Beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro entender o seguinte. Os motivos, há muitos motivos que infelizmente fazem com que casamentos não deem certo. Os maiores motivos que a gente sabe, os motivos mais comuns para as relações serem quebradas, interrompidas, geralmente são ou uma traição, ou a rotina, que é algo que a gente vai falar aqui hoje, como a gente não deixar com que a rotina quebre o casamento, destrua o casamento, e também o dinheiro, O dinheiro também é um dos grandes motivos que fazem com que os casamentos eles sejam destruídos hoje em dia. Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui, para que nenhuma dessas coisas faça com que o casamento seja destruído. Então,
Primeira coisa que a gente vai analisar aqui hoje vai ser 10 princípios. Nós vamos falar sobre 10 princípios fundamentais para quem quer ter um casamento abençoado, próspero e feliz. Vamos lá para o primeiro então? Vamos falar aqui do primeiro princípio para você aí colocar aí na sua relação, você que ainda vai ter um casamento, já vai se preparando aí para o que há de vir lá pela frente. Vamos lá. Primeira coisa que o casal tem que ter é que tem que ter em mente que tem que amadurecer juntos. Isso mesmo. A maioria não tem essa noção, essa consciência, o que acontece com alguns casamentos que não dão certo. Eles acreditam que o namoro ele não é tão importante. Então alguns apenas se conhecem e já casam. Isso é um erro. Isso pode trazer graves consequências. Porque tem pessoas que acham, depois no casamento eu vejo, a pessoa vai mudar no casamento ou coisa do tipo. Não, na verdade o namoro ele é muito importante para que você conheça, né, aquela pessoa que será o seu marido, sua esposa. Então o namoro ele é fundamental para isso. E por que a Bíblia nos ensina, por exemplo, que é algo que poucos conseguem guardar, que é o casar virgem? Por que casar virgem? Porque simplesmente até as pesquisas dizem que aquele casamento que tanto o homem quanto a mulher eles casam virgem, né, eles tendem a dar muito mais certo porque eles não conheceram ninguém antes daquilo. Eles não tiveram nenhuma relação antes do seu casamento, né? Então eles só vão se conhecer e vão amadurecendo juntos, vão se conhecendo juntos. Então esses casamentos eles tendem a dar muito mais certo, além de agradar a Deus, de ser um mandamento, é claro, de Deus. Esse casamento tende a ser muito mais feliz, porque juntos eles vão se conhecendo e se descobrindo. Viu como é importante guardar isso que a Bíblia nos ensina? Mas além disso, o amadurecer junto ele vai muito além. Porque o amadurecer junto, o casal ele vai construindo a sua vida junto. Junto eles vão aprendendo as coisas financeiras, né? Vão buscar as coisas financeiras para a sua relação. E isso nós vamos falar mais adiante sobre a parte financeira. Vão construindo a sua família, né? Falaremos um pouco mais à frente sobre filhos também. E vão construindo também a sua trajetória na fé. Isso é algo que eu quero deixar muito bem claro aqui também. Porque foi algo que fez toda a diferença na minha relação com a minha esposa, no nosso casamento, e nós hoje, né, sempre procuramos passar isso para as outras pessoas também. Por que fez tanta diferença a relação da fé, em nossa fé e nosso casamento? Primeiro, eu conheci o evangelho através do futebol, o verdadeiro evangelho, né? Receber o amor de Deus, aquilo encher o coração e levar para as outras pessoas. E aí eu vi, poxa, isso é muito bom, eu tenho que levar isso para minha esposa também. Então eu passei o quê? A investir na vida da minha esposa. E isso é algo que você, que é casado, você tem que ter em seu coração. Você tem que investir na vida do seu cônjuge. Né? Talvez o seu cônjuge de hoje não está daquela forma que você gostaria, talvez ele não respeita da forma que você gostaria, talvez não caminhe na mesma fé que você, mas você vai ter que investir na vida dele ou dela, né? Para que juntos vocês trilhem o mesmo caminho. E foi isso que eu comecei a entender. Porque antes, né, eu tinha minha fé sozinha e não entendia. Depois que eu entendi, eu falei, tenho que passar isso para minha esposa também. Porque o que acontece? A partir do momento em que a gente coloca Deus, né, como base de nosso relacionamento, aí aquelas pessoas que não têm, vai surgir tempestades tanto para as pessoas que têm Deus quanto para as pessoas que não têm Deus. Na verdade, tempestades vão acontecer, problemas vão acontecer na relação e no casamento. Mas só que as pessoas que têm Deus vão ter uma base forte para permanecer de pé. E já aquelas pessoas que não têm, infelizmente podem vir tempestades que vão acabar destruindo essa relação. E quando eu entendi isso, eu passei, poxa, eu tenho que investir isso na vida da minha esposa, ela tem que entender isso, né, no coração dela. Isso é tão bom, me fez toda a diferença na minha vida, transformou minha vida, eu tenho que passar para ela também. E assim foi, durante anos eu procurando, né, colocar isso no coração da minha esposa. E depois de um tempo, graças ao bom Deus, ela entendeu. Né? O mesmo amor que fez toda a diferença, que encheu meu coração, também encheu dela. E juntos, hoje juntos, a gente faz toda a questão de levar, né, este amor de Deus para as outras pessoas também. Porque fez toda a diferença, digo toda mesmo, toda a diferença em nosso relacionamento, em nosso casamento. Antes, nós tínhamos uma boa relação sim, só que faltava alguma coisa. E essa coisa era a base. A base que está em Deus, ela é importantíssima para tudo. É essa base que vai deixar com que o seu casamento permaneça de pé, mesmo em meio às tempestades.
E hoje, graças a Deus, a minha esposa também faz aí seu trabalho, né, de levar a palavra, levar o amor de Deus para as esposas dos atletas, e realmente juntos a gente tem esse objetivo de vida, porque fez toda a diferença em nosso casamento. Então, primeira coisa que nós temos que guardar é amadurecer juntos. Amadureça junto com o seu cônjuge aí, que eu tenho certeza que vocês juntos, evoluindo a cada dia, vocês vão cada dia mais construir esse relacionamento saudável. Beleza? E o segundo ponto para a gente analisar aqui é que a gente não pode casar pensando em separar. Jamais isso pode acontecer. Eu vejo muitas pessoas que vão entrar num relacionamento, vão entrar num casamento, numa relação, e já pensam, mas se não dá certo, não dá nada. Vou casar, mas se não der certo, não deu. Não foi isso que a gente viu na chave de hoje. A gente viu e a gente leu que Deus, a partir do momento em que você escolhe casar com uma pessoa, aquele casamento ele tem que ser para sempre. Né? Até que a morte os separe, né? Assim que a gente conhece. E é realmente assim, e Deus quer que o nosso casamento ele seja duradouro, ele dure realmente para sempre, até que um de nós, né, se for, quando a gente realmente falecer, né, um do casal, aí sim, aí o casamento acabou. Mas enquanto isso a gente tem que lutar pelo nosso casamento. Porque existe o seguinte, a partir do momento que você casa, você tem que entender que existe a aliança e o contrato. Né? O que é o contrato? É aquele contrato que você assina ali de casado perante os homens. Já a aliança, não. A aliança é entre o casal e Deus. E isso é muito importante. Então nós temos que entender que a partir do momento em que a gente entra no casamento, nós temos que fazer de tudo para que esse casamento dure realmente para sempre. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Por isso, nós temos que entender, porque talvez, o que acontece em alguns relacionamentos? Tem histórias diferentes ali. Talvez você teve uma história diferente, né? O homem talvez foi criado de uma forma que teve o pai e a mãe, né? E já sabe como é que é um casamento. Talvez a mulher, vamos lá, no casamento, ela não teve essa base, né? Essa base familiar. Ela teve problema, não teve pai, talvez morou com avós, não teve uma relação, né, com sua família. Então, a partir do momento que os dois se unem, se juntam, né? E o tanto que ele passou quanto ela passou foram experiências, mas ficou para trás. E agora os dois juntos têm que construir uma nova história. Por isso a importância de a gente ter essa base em Deus, né? Para que nos dê uma direção, para que juntos o casal ele possa construir a sua história juntos, independente do que passou, né? Em sua infância lá com seus pais e assim por diante. E é dessa forma que os dois juntos, né, construindo uma nova história, vão conseguir construir este casamento aí bem sucedido, esse casamento sólido. Beleza? Então, segundo ponto é não casar pensando em se separar. Muito pelo contrário. A partir do momento que você vai para o casamento, case para que dure para sempre. E invista, né, no seu casamento. Vamos lá então. Terceiro ponto aqui, terceiro princípio para a gente avaliar aqui num casamento é a questão da intimidade e da interação. É muito importante que o casal ele tenha a intimidade e a interação. E a intimidade o que é? A intimidade mais profunda entre o casal é a relação sexual. Isso é normal, isso tem que ter. Né? Até a própria Bíblia nos ensina que, né, não vos priveis uns dos outros, né? Ou seja, né, tenham essa relação, né, esse relacionamento sexual, essa intimidade. Porque se a gente for avaliar, tudo a gente tem que ter uma intimidade profunda. Qual é o momento mais íntimo entre os pais e os filhos? É na mesa. Tem que ter esse momento de mesa entre pais e filhos, que é onde você vai olhar no olho dos seus filhos, vai ter aquele momento de conversa, né, de colocar aquilo que está se passando e ter aquela interação, né? Bacana. Esse é o momento de intimidade com os filhos. Com Deus, onde é o momento que a maioria das pessoas tem de intimidade máxima com Deus? É no quarto, não é verdade? Não é no quarto, em sua oração, lá, no seu particular com Deus. Isso é fundamental. E do casal também, querendo ou não, o momento de maior intimidade do casal também é no quarto, né? É no quarto. E aí é uma relação de intimidade um com o outro. E isso é muito importante para construir uma relação saudável. Então não vos priveis, né? Quando o casal ele não sabe qual foi a última vez que teve um relacionamento sexual, por exemplo, é perigoso. Aí o sinal de alerta já está tocando. Então vocês têm que conversar sobre isso, para que não deixem passar isso também, porque também é importante dentro de uma relação. E como falei, a interação também da mesma parte, porque
da mesma forma. Por quê? Por que a interação é importante? Porque ela vai servir como uma manutenção no casamento. Qual é um dos maiores motivos, né, de casamentos que são rompidos, os maiores motivos de divórcio? É a rotina. Você entende que a rotina é um dos maiores causadores de divórcios no mundo? E o que significa isso? Que os casais, né, que os cônjuges aí, o homem e a mulher, eles não estão mais conversando. E acabam caindo na rotina. O homem vai trabalhar, a mulher também, vai cuidando dos filhos, tá? Faz as coisas que tem que fazer, beleza. Mas não tem mais o tempo um para o outro. Não tem mais aquela interação, aquela conversa, né, de saber como é que foi seu dia, como é que tá, de conversar realmente, tirar o tempo do casal. E isso aconteceu conosco, né, em alguns momentos de nossa vida. A gente viu, poxa, o que a gente está fazendo? Quando a gente viu, pô, nós nem estamos conversando, estamos fazendo as coisas que temos que fazer, cuidando dos nossos filhos, trabalhando, né? Beleza, mas o nosso momento não estamos tendo mais, não estamos conversando, né? E digo eu e minha esposa. Aqui um exemplo nosso. E a gente viu, poxa, então nós temos que fazer a manutenção. É como um carro, né? Se você não trocar o óleo do seu carro, não fazer as manutenções certinho, vai chegar um momento em que o motor vai fundir. E assim é com o casamento também. Se o casal ele não faz a manutenção, que é tirar esse tempo de ter o famoso DR, né? De conversar realmente, de ter essa conversa, essa interação um com o outro, vai chegar um momento em que o motor vai fundir, né? E se o motor fundir, aí infelizmente é nesses momentos que muitos relacionamentos são destruídos. Então, cuide muito bem, né? Tanto da sua intimidade quanto da interação dentro do seu casamento. Beleza? Então vamos para o próximo princípio aqui para a gente avaliar, para a gente analisar e praticar em nosso casamento, que é o amor e a submissão. Aí que tá. É a função do homem e da mulher dentro do casamento. E aqui eu quero que você entenda isso de todo o coração. Abra o seu coração realmente para entender o papel do homem e da mulher dentro de um casamento. Porque a Bíblia vai nos ensinar que o papel do homem dentro de um casamento é amar a sua esposa de todo o seu coração, da mesma forma como Jesus amou os seus discípulos. Então, o que a Bíblia nos ensina que o homem tem que fazer? Simplesmente o homem, ele tem que ser aquele que vai se entregar de corpo e alma pela sua esposa. Ele vai amar e se entregar por ela de todo o coração. O homem que não faz isso, que não supre as necessidades de sua esposa, de sua família, esse homem, infelizmente, além de estar pecando contra Deus, este homem ele vai fazer com que o seu relacionamento enfraqueça. Porque a mulher precisa de um homem que seja realmente um homem de verdade, onde ela vai se sentir segura, onde ela saiba que, poxa, pode contar com ele em todos os momentos, onde ela saiba que é amada. Esse é o verdadeiro homem. E é assim que nós devemos ser. Por isso a gente tem que estar sempre procurando melhorar a cada dia, de que forma a gente possa, né, agradar as nossas esposas, suprir as necessidades delas, para que elas se sintam seguras ao nosso lado. E da mesma forma, e a mulher, como a gente viu ali. O papel da mulher que a Bíblia nos ensina, o principal, tá? É o principal. Não quer dizer que ela não possa fazer outras coisas, assim como o homem também. O principal é cuidar da casa e dos filhos e respeitar o seu marido. Aí alguns vão falar, poxa, mas parece machista isso. Não, não é machista. Muito pelo contrário, é porque Deus, ele sabe onde tanto o homem quanto a mulher, ele pode contribuir mais dentro da sua casa, da sua família, do seu relacionamento. Por isso, a mulher, ela tem esse algo a mais, essa coisa que só ela tem, que o homem não tem. Por isso Deus deu essa responsabilidade para ela. Quer dizer que ela não pode trabalhar? Não, muito pelo contrário. Mulher, tanto o homem pode ajudar em casa, quanto a mulher pode trabalhar também, mas ciente de suas responsabilidades. Mas aí algumas mulheres vão dizer, poxa, mas como é que eu posso respeitar o meu marido se ele não me ama, se ele não me respeita, se eu não me sinto segura com ele? Então aí nós temos que voltar lá no primeiro princípio. Lembra o que a gente falou lá no primeiro princípio? Você tem que investir na vida do seu cônjuge. Logo mais você vai ver como minha esposa investiu na minha vida também. Eu falei de que forma eu pude investir na dela, mas logo mais para frente vocês vão ver de que forma ela investiu na minha também. Para que juntos, quando você investe na vida do seu cônjuge, você vai ver quantos frutos você vai ter dessa sua iniciativa. Porque o que é a relação? Não é você ver que as coisas não estão dando certo e simplesmente passar a responsabilidade para o outro. Por mais que o outro possa realmente não estar contribuindo da forma que deveria estar. Mas alguém
vai ter que ser o herói dessa relação. O herói ou a heroína, alguém vai ser aquele que realmente vai investir na vida do seu cônjuge, para que ele entenda a importância do casamento, a importância da família. Por isso, se você, mulher, hoje não tem esse homem que realmente cuida de sua família, esse homem que assume a sua responsabilidade como homem, te trata como a mulher que você deveria ser, invista na vida dele. Respeite-o, né? Mostre para ele, através do seu comportamento, né? Que realmente você quer que ele se torne alguém melhor, mas de que de alguma forma você invista na vida dele para que ele possa retribuir novamente isso para você. E da mesma forma você, homem. Se você não tem uma mulher hoje que está te respeitando da maneira que deveria ser, seja você alguém diferenciado, que vai fazer de tudo pela sua esposa, porque aí vai haver uma troca. Relacionamento é uma troca. Um investindo na vida do outro. Se um não está contribuindo, alguém vai ter que fazer o algo a mais. Mas para que com este algo a mais que você investir no seu cônjuge, você pode ter certeza que você vai ter frutos, vai colher frutos que vão fazer com que o seu relacionamento seja duradouro e feliz. Beleza? Entenderam então a importância de a gente investir na vida do nosso cônjuge? Então, o amor e o respeito tem que haver entre o casal. Cada um sabendo o seu papel e cada um investindo na vida do outro também. Beleza? E depois, o quinto princípio que eu separei aqui para nós, que tem que haver num relacionamento, num casamento, é a diversão. Tem que haver a diversão. Não pode ser um relacionamento onde só pensam em trabalhar, daí chega o homem do trabalho, senta no sofá, liga a TV, beleza, a mulher vai lá, fez a comida, a janta, acabou, vão para a cama, acabou o dia, e outro dia igual, e outro dia igual, e assim, como eu falei anteriormente, vira apenas uma rotina e não tem nem um tempo de desfrute, um tempo de diversão entre o casal. Não, o casamento ele tem que ser divertido. Então você tem que fazer uma maneira, uma forma de ter um momento do desfrute, um momento do casal realmente se divertir, seja ir para um jantar, fazer um jantar, ou ir para um passeio, né? Em algum lugar, fazer uma viagem, que for, mas ter esse momento de desfrute, que vai fazer toda a diferença na sua relação, no seu relacionamento aí com seja o seu marido, sua esposa, né? No seu relacionamento fará toda a diferença, a diversão, o desfrute. Pode ter certeza disso. Quando nós começamos a fazer isso, isso tornou nosso relacionamento muito mais leve, porque aí vai se tornar mais prazeroso a nossa caminhada, a nossa relação, né? Não vai ser só algo automático. Vai ter os momentos legais de se divertir, né? Você que já tem filhos aí, né? Brincar com seus filhos, ou se você não tem ainda, se divirta em casal aí, que você tem mais tempo ainda, né? Para poder se divertir. Aproveitem a diversão, aproveitem o desfrute, porque ele é fundamental para a saúde, né? Vamos dizer assim, para que tenhamos um relacionamento saudável. Então, desfrute. É o nosso quinto princípio para um casamento abençoado, feliz e próspero. Vamos para o sexto, então? Esse aqui, eu quero que todos nós que estamos aqui prestamos muita atenção, porque muitos não prestam atenção nisso e não cuidam com isso. E, no fim, o dinheiro, ele é um dos principais causadores dos divórcios no mundo hoje. Então, o que é o sexto princípio que a gente vai falar aqui hoje? Casar para gerar patrimônio. Isso mesmo. Muitos casam para quê? Pô, casar para ter alguém, para ter um companheiro. Ah, casar para ter filhos. Casar para sei lá, só por casar. Né? Muitos não sabem por que querem casar. Mas além de todos esses motivos, você tem que ter um dos objetivos para você se casar é o quê? Casar para gerar patrimônio. E o que isso significa? Significa que vocês dois juntos, unidos, vão lutar para serem prósperos também. Para realmente fazer um patrimônio, para dar frutos dessa relação. Para que vocês possam prosperar e também para abençoar. Afinal, quanto mais você conseguir construir patrimônio, mais você vai poder abençoar, não é verdade? Então um casamento ele tem que ser assim. E olha, algo que eu vejo, né, infelizmente acontece com muitos casamentos hoje, é que o homem, né, nem o homem nem a mulher, eles têm contas separadas, vamos dizer assim. Cada um tem o seu salário, cada um separa, né, o seu dinheiro, né, ali, o que deveria ser do casal, como a gente viu desde o início, que Deus ele quer que os dois se juntem
e se tornem uma só carne. Então não existe dois salários, não existe dois dinheiro. Existe apenas o dinheiro do casal, o salário do casal, independente de onde venha. Então eu vejo que alguns casais eles se separam, né? As contas, as dívidas, tudo, o salário também da mesma forma. E tem uns que até mesmo não sabem quanto o outro ganha. Tem uns casais, uns casamentos aí que tanto o homem quanto a mulher não sabem nem quanto o seu cônjuge ganha. Isso é um erro terrível. Um erro terrível mesmo. Porque se vocês não pensarem em investir juntos, de que forma esse casal vai crescer juntos? Não tem como um casal construir grandes coisas se eles não pensarem juntos, né? Não pensarem, né, em como construir um patrimônio juntos. Isso é fundamental para a saúde do casal. E aí quando se separam, nessa questão de dinheiro, cada um ganha o seu salário, cada um vai gastar da forma que servir uma bagunça, e daqui a pouco já não sabe como entrou em dívidas, daqui a pouco aquilo vai pesando no relacionamento, e aí vira brigas, vira discussões, e por isso que muitos dos casos de divórcios, o motivo é o dinheiro. Então você viu a importância de gerar patrimônio juntos? Eu vou dizer como foi o nosso caso aqui, meu e da minha esposa Grazi. Porque nós juntos, desde o namoro, a gente pensou nisso, desde o namoro. Isso é legal e foi algo que foi ao natural. Depois a gente buscou conhecimento, sim. Mas lá no início foi algo que foi nosso mesmo, assim. Isso foi muito bacana. Porque no namoro, quando a gente ainda era, né, tinha lá nossos 17 anos, a primeira coisa que a gente comprou juntos foi uma bicicleta. Então, ela ganhava um pouquinho lá, eu ganhava um pouquinho, juntamos lá um dinheirinho, eu dava 50 por mês, ela 50, e compramos uma bicicleta juntos. O nosso primeiro, né, patrimônio juntos, né, nossa primeira coisa que conseguimos construir juntos, uma bicicleta. E depois a gente conseguiu, né, um carrinho, um Corsa 94, depois de um pouquinho mais de tempo de relação, juntamos, né, nossos salários e conseguimos comprar um Corsinha 94, deu trabalho, mas foi algo que a gente construiu juntos, queria ter um automóvel, né, para que a gente começasse a utilizar esse automóvel no nosso dia a dia. E depois foi indo, porque assim a gente foi construindo a nossa vida juntos, mais juntos, jamais separados. E sabe o que aconteceu? Depois veio imóveis que a gente construiu juntos, né? Começou uma kitnet, aí vem outras coisas, aí vem casa, aí vem outras coisas que a gente construiu juntos. Mas tudo por quê? Porque a gente em nenhum momento pensou em construir as coisas separadamente. Não, muito pelo contrário. A gente se uniu de uma forma de a gente gerar o patrimônio juntos. Porque a gente é um casal, e um casal ele busca as coisas juntos. De maneira nenhuma vamos buscar coisas somente para um só. Porque em muitas das vezes, e é isso que eu quero te dizer, a minha esposa investiu na minha vida. Porque o que acontece? Em alguns momentos em minha vida, você sabe que minha profissão é jogador de futebol. Só que em muitos, na verdade, momentos em minha carreira, lá no início principalmente, eu ficava desempregado, sem clube. E aí quem bancava a casa, quem cumpria, né, com as obrigações que deveríamos pagar, as contas que teríamos, muitas das vezes foi a minha esposa com o trabalho dela. Por isso eu digo para você que tem que ter essa troca, né? E tem que ter essa interação entre o casal, de um investir realmente na vida do outro. Um dia eu investi de uma forma na vida da minha esposa, outro dia ela investiu de outra forma na vida da minha, e cada dia mais a gente procura, né, ser melhores. Temos nossos problemas, todo mundo vai ter algum momento em que você não vai concordar com uma coisa, com seu cônjuge, e assim por diante. Mas só que a partir do momento em que a gente entende que investindo na vida um do outro, nós colheremos frutos disso, com certeza fará toda a diferença na relação. E foi assim que a gente foi construindo as nossas coisas também financeiramente, um ajudando o outro. E por isso hoje, graças a Deus, a gente vem construindo a nossa história e está aí procurando melhorar cada dia mais e passar isso para as outras pessoas também. Principalmente para os casais que querem, né, ter uma vida abençoada, feliz e próspera. Beleza? Então, pensem no seguinte, você que é casal, você que está aí no seu casamento, você tem que casar para gerar patrimônio. Case para gerar patrimônio. E você nunca, com certeza, vocês nunca ficarão na mão se pensarem, né, juntos assim. Beleza? Então vamos lá. O sétimo é ter filhos. Aqui tem uma coisa que
que eu hoje, né, depois que eu tive filho, eu pensei, poxa, por que não tivemos filhos antes, né? Porque é fundamental isso. Porque o que acontece? Muitas das pessoas hoje, elas não têm filhos. Não têm filhos talvez por medo, né, de um mundo, né? Poxa, mas como é que eu vou criar filhos nesse mundo mal que está hoje? E não, mas no fim é exatamente por isso que a gente vai ter filhos. Sabe por que a gente vai ter filhos? Porque o mundo precisa de pessoas boas, como eu, como você, que queiram realmente que este mundo melhore. E de que forma nós vamos colaborar com o mundo melhor, para que o mundo se torne melhor? Tendo filhos e educando nossos filhos para que eles façam a diferença no futuro. Por isso a gente deve ter filhos. Mas não só para isso. Não só para colaborar com o mundo. Isso será muito bom. Você vai ter filhos para educá-los e para que eles façam diferença no mundo. Ótimo. Isso é fundamental, né? E nós vamos contribuir para um mundo melhor. Mas além disso, os filhos, eles trazem algo que o casal ainda não tem, né? Que só quando tem os seus filhos, quando você tem o seu filho, você vai entender. A partir do momento que você tem o filho, você acaba se entregando mais. Muda a rotina do casal, mas traz coisas que um amor que não dá para explicar. É da mesma forma que a partir do momento em que você tem o filho, você acaba enxergando, né, a nossa vida assim como Deus nos vê. A vida de nossos filhos, vamos dizer assim como Deus nos vê. Porque enquanto você não é pai, você não sabe como Deus nos vê como filhos. Mas a partir do momento em que você, mãe, se torna mãe ou você se torna pai, aí você vê da forma como Deus nos vê. E isso explica boa parte do porquê que Deus ele fez tudo por cada um de nós. Porque é da mesma forma que nós faríamos para os nossos filhos também. Então tenha filhos, que com certeza vai contribuir e fortalecer ainda mais a sua relação. Beleza? E o próximo é o zelo ao invés de ciúme, né? Muitos casamentos também, muitas relações, elas são conturbadas por causa do ciúme, né? Aquele ciúme excessivo, aquela coisa chata. E alguns até dão motivo, mas a maioria das vezes é porque alguém da relação ali tem esse ciúme por falta de segurança. Ou também, já entrando no próximo princípio ali, por causa que não há uma transparência entre o casal. Tem que haver uma transparência. Poxa, eu vejo alguns casos assim, em que, por exemplo, o homem ele vai para algum lugar, por exemplo, só vai lá comprar um pão ou vai tomar um café ali com os amigos, mas ele não consegue falar a verdade para a esposa que só vai tomar um café ali e vai para casa. Não, ele cria uma história porque não sabe o que a esposa vai imaginar na cabeça. Se ele dizer que só vai para um café, ela vai criar outra coisa na mente e não há uma transparência. E aí essas pequenas mentiras vão acabando, daqui a pouco ela descobre que ele já não estava realmente onde ele falou que estava, né? E aí ela vai atrás, ela vai procurar, e aí até ele se explicar, não, é que eu fui lá, mas eu não queria te dizer, e aí, pelo fato de não haver transparência, né, uma conversa direta entre o casal, realmente falar a verdade em todos os momentos, vai se criando esse ciúme, né, essa insegurança, essa falta, né, de fé no companheiro, vamos dizer assim, pelo fato de não haver essa transparência. Então é muito importante que tenha esse diálogo realmente bem reto, bem direto. Eu vou lá tomar um café, vou lá tomar um café com os meus amigos. Preciso ir em tal lugar, vai lá em tal lugar. E assim né, essa relação de confiança entre o casal. Né? Porque não acredite que você prendendo o seu cônjuge, ele vai te amar mais por isso. Não, muito pelo contrário, tem que haver essa confiança, né, entre um e outro. E essa transparência para que aí sim esse relacionamento ele se torne mais saudável. Senão, que é aquelas pessoas que criam chilique, né, que estão sempre pegando no pé do cônjuge e aquilo vai enchendo, né, acaba carregando o relacionamento, né? E não é assim que nós devemos ter. Temos que ter um casamento leve realmente, de confiança, sim, de transparência e sempre em verdade. Que isso vai fazer com que um e o outro, né, tenham mais confiança entre si. Beleza? E o último aqui, que eu deixei separado aqui para nós e que eu acho muito importante realmente, é ter um propósito. Sim, o casal ele tem que ter um propósito. Porque o casal que não tem propósito, ele simplesmente vai viver cada dia e vai indo. Só vai empurrando com a barriga e seja o que Deus quiser. Não é verdade? Muitos dizem assim, mas não. O casamento, o casal, ele tem que ter um propósito entre si.
né? Um propósito juntos, para que juntos eles possam ir em busca desse propósito. O nosso, hoje aqui, eu e da minha esposa Graziela, qual é o nosso propósito como casal? Nosso propósito é amar a Deus, amar e ajudar um ao outro, sempre, até o fim. Esse é um propósito que a gente tem conosco. São os dois primeiros propósitos. Depois qual é? É educar nossas filhas para que elas façam diferença no futuro. Terceiro propósito. Quarto propósito, prosperar, como eu falei ali da parte financeira, prosperar para abençoar. Isso é algo que a gente carrega com a gente também. E, por último, o quinto propósito que a gente tem conosco é levar as pessoas para mais perto de Deus. Porque da mesma forma que fez a diferença em nossa vida, ter Deus como a nossa base, em nosso casamento, em nossa família, assim a gente procura passar para as outras pessoas também. E por isso estou aqui mais uma segunda-feira, passando para você uma chave que possa fazer a diferença na sua vida. E eu tenho certeza, se você colocar esses princípios que acabamos de falar aqui em nossa live de hoje, em seu relacionamento, em seu casamento, nada nem ninguém poderá destruí-lo. Porque quando temos Deus e esses princípios no nosso casamento, com certeza teremos sempre uma relação próspera, uma relação abençoada e uma relação muito, muito mesmo feliz. Amém? Então, vamos para a tarefa da semana, para que você possa colocar aí dentro da sua relação, dentro do seu casamento. Bota aí, anota aí a primeira tarefa da semana, para que a gente comece a colocar coisas novas dentro da nossa relação, ou talvez fazer coisas que talvez estamos deixando para trás. Beleza? 3 tarefas aí, então vamos para a primeira. Faça um planejamento financeiro. Juntem, né, os seus salários, né, juntem, e também as despesas. Junte aquilo que vocês ganham e também as despesas. Tem uma coisa só, não tem mais esse negócio de ter coisa separada. Para quê? Para que vocês possam entender que o dinheiro do casal é um só. E aí vocês vão fazer o quê? Vão pensar de que forma vocês possam investir juntos. Então, juntar as rendas, juntar as despesas e pensar de que maneira vocês possam investir juntos, né? E para que possa gerar patrimônio para vocês dois juntos e não separados, beleza? Então, primeira tarefa é essa, na área financeira, vocês juntarem tudo e pensar de que forma vocês possam investir na área financeira para que possam ter retorno no seu casamento, beleza? Então, a segunda tarefa é ter um dia para desfrutar. Tire um dia para desfrutar aí com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido aí. Tire um dia realmente, seja um passeio, seja um jantar, seja qualquer coisa aí, né? Seja uma viagem, não sei. Tire um dia para desfrutar, porque com certeza isso vai contribuir para deixar o seu relacionamento mais divertido, né? Vai deixar essa tua relação muito mais leve, muito mais feliz. Então, tire o dia de desfrute essa semana aí com a sua esposa, com o seu esposo, beleza? E o terceiro e último aqui, para a gente fechar, é criar um propósito do casal. Sim, vocês vão criar um propósito, você que já é casado aí, cria um propósito junto com seu cônjuge aí, com sua esposa, com seu marido, e cria um propósito realmente. Falei aqui qual é o nosso, né, como casal aqui, então vocês vão criar um, para que juntos vocês possam sempre ir em busca deste propósito. Para quando um casal ele caminha junto em uma direção, com certeza nada nem ninguém poderá abalar. Nenhuma tempestade, nenhum problema, nenhuma dificuldade, não. Porque juntos vocês vão trilhar o caminho de vocês. Eu tenho certeza que com Deus sendo a base, colocando sempre tudo em oração, porque vocês têm que orar juntos também, para que essa relação seja cada dia mais forte. Eu tenho certeza que dessa forma vocês serão abençoados. Beleza? Então vamos fechar em oração aí, para que a nossa semana seja abençoada e feliz. Respira aí. Esfrega as mãos. Vamos fazer nossa oração então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia que estamos aqui, Deus. Obrigado porque sabemos que o Senhor é bom e cuida de cada um de nós. Sempre, Pai, fortaleça a nossa relação, nosso relacionamento, nosso casamento, Pai, para que juntos a gente possa construir famílias, Pai. Famílias que fazem a diferença nessa terra. Sim, famílias que lutem por essa instituição que o Senhor criou desde o início com Adão e Eva, Pai. Para que nós, e através dos nossos filhos, nós possamos fazer a diferença neste mundo. Pois sabemos que tendo o Senhor como base, nada nem ninguém poderá destruir a nossa família
e o nosso casamento. Obrigado por tudo, que tenhamos uma semana abençoada e feliz. Em nome de Jesus. Amém. Pegue as mãos aí e fale comigo. Vai dar nós. Valeu, Ricardo. Obrigadão também, meu irmão. Tamo junto, meu primo. Um grande abraço aí para você, para toda a sua família, todos que estiveram com nós nessa live. Fiquem com Deus aí. Tenham uma semana abençoada. Aplique aquilo que a gente comentou, que aquilo que a gente falou aqui hoje, eu tenho certeza que contribuirá no seu casamento. Bem, espero segunda-feira que vem para mais uma live. Vai dar nós. Tamo junto. Fique com Deus. Grande abraço.